Então, pessoal, quando a gente vai desenhar um objeto interno, um lugar interno, a gente fica muito na dúvida para onde as linhas estão indo. E aí tem uma fotografia aqui, só para poder ficar mais fácil a visualização, você percebe que está todo mundo convergindo para um único ponto. Olha, está todo mundo indo para cá, ó. Todo mundo indo para um único ponto. Se a gente ligar essas linhas, nós vamos chegar a essa conclusão. No ambiente interno funciona a mesma coisa. Se a gente pegar onde as linhas estão convergindo, aqui então, no ponto que as linhas estão convergindo, é onde está a minha linha do horizonte. Vou trazer isso aqui para cá então, para um desenho, para a gente poder visualizar. Então olha, eu tenho um objeto, um lugar, um fundo, por exemplo, ok? Onde eu vou marcar para onde esses pontos estão indo, ok? Então eu vou marcar aqui, ó, esse ponto está vindo para cá, esse ponto está vindo para cá. Esse encontro dos dois pontos, ele necessariamente, obrigatoriamente, é a minha linha do horizonte. Eu acho a minha linha do horizonte desse jeito, a altura do meu olhar, consequentemente o meu ponto de fuga. Ponto de fuga a gente encontra, é o encontro das linhas que estão convergindo, ok? Tendo então um objeto interno, uma visualização interna, o que a gente vai fazer então? A gente começa então a traçar esse objeto, indo todo mundo para o ponto de fuga. Então, se eu fosse fazer o piso da minha sala, por exemplo, basta eu imaginar que meu piso está indo para o meu ponto de fuga. Então, jogo ele para cá. Ok? Se eu fosse fazer qualquer detalhe que tivesse, por exemplo, no teto, vou marcar aqui mais ou menos, ó. Vou marcar aqui e vou marcar aqui para poder fazer um detalhe no teto posteriormente. O que eu vou fazer então? O piso que está mais longe de mim vai ficar menorzinho e o piso que está mais próximo vai ficar maior, dando então a característica do piso. Se eu fosse fazer, por exemplo, um detalhe no gesso, parecido com o da nossa foto, eu teria, por exemplo, um detalhe assim, e faria, por exemplo, a minha iluminação. Percebam que é tudo convergindo para o meu ponto de fuga. Ok? Vou dar uma apagada aqui para não ficar confuso. A gente pode dar uma apagadinha para não ficar tão confuso. Mas vocês percebem que está indo tudo para o meu ponto de fuga. Qualquer coisa que eu tiver, por exemplo, se eu tiver um quadro, eu posso determinar a altura do meu quadro, ligar até o meu ponto de fuga, e a partir disso eu determino então o tamanho do meu quadro. Olha, essa linha está indo para o ponto de fuga. Vou colocar um outro quadro, ó, seguindo o mesmo pensamento, ó. De novo eu vou ter convergência. Se eu fizer uma janela, de novo eu jogo, ó, meu ponto de fuga, de novo aqui eu jogo o meu ponto de fuga, vou fazer a marcação da minha janela, ok? Posso fazer a parte interna da minha janela, mas sempre convergindo para o ponto de fuga que está no final da minha visualização. Daí por diante, qualquer coisa que eu fizer, um vaso, um jarro, qualquer coisa que eu queira colocar no meu desenho, basta eu seguir essa conformação que aí eu vou ter a minha formação do meu desenho como um todo, ok?